do Senhor, eu creio que o Senhor vai falar no povo, em nome de Jesus. E a palavra de Deus. Glória a Deus. Livro de Atos. Não. Livro de Atos, capítulo Atos 12, versículo 5. Glória a Deus. Glória. 12, 5. Aleluia. Quando os irmãos acham, eu vou trocar a pilha, que a bateria do microfone está. Diga bem. Podemos ler, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, vamos ter em nome de Jesus. Continue dando glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. Vamos ver o que se diz assim. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, e entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e outros guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a palavra de Deus para você não orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, aí está a tua palavra. Deus de poder e glória, Deus de maravilha. Espírito Santo da verdade, que eu me diminua, que tu cresça. Meu Deus e meu Pai, toda honra, toda glória, todo o poder, toda a majestade seja dada a ti, Jesus. Fala nesta noite, Espírito Santo, porque a palavra é tua. Eu te convido, Espírito Santo, fala através da minha boca, que seja, aleluia, tocada em cada irmão nesta noite, e que a tua palavra venha assim como espada, porque a minha boca é tua, a minha voz é tua, as minhas mãos são tuas. Faça segundo a tua vontade, Pai. Faça segundo o teu querer, Espírito Santo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Deus de Israel. Pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para a câmera desse jeito não vai sair nada hoje. Glória a Deus. A gente não é acostumado, né, meus irmãos? Aleluia. Glória. Amém. Seja feita a vontade do Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre Pedro. Glória a Deus. Sobre a história de Pedro. Pedro, aleluia, foi um grande exemplo para a igreja naquela época. A Bíblia fala sobre de Pedro, mas fala também sobre aqueles que perseguiam, aqueles verdadeiros homens que pregavam a palavra. Fala também do rei Herodes, a qual muitos temiam por este rei, porque além dele lançar sobre a prisão, ele também matava, como tirou a vida de João Batista na prisão, tirou a vida de Tiago, a espada. E a Bíblia fala que Pedro, após começar a se destacar, a Bíblia diz que o rei Herodes despertou uma atenção maior para Pedro, para parar ele de levar a palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, Satanás só pode parar se for a permissão de Deus. Se não for, ele não tem poder para nada, porque a última palavra vem de Deus. E quando aqueles partiam por algum rei, por algum sacerdote, porque era a permissão
Deus, porque se não fosse, não era. Porque Deus tem o poder de muito bem colocar e tirar de certas situações piores. Glória a Deus. Pedro, meus irmãos, ele veio numa situação meio difícil, meio para frente, até mesmo quando caminhava com Jesus. Pedro, muitas das vezes, ele queria ajudar Jesus, queria estar no lado de Jesus, mas muitas das vezes se complicava mais e mais. Glória a Deus. Porque, aleluia, o processo de Deus muitas das vezes não entende. Muitas das vezes nós estamos passando pelo processo e muitas das vezes nós queremos antecipar os passos. E Pedro muitas das vezes ele queria antecipar os passos diante de Jesus. E Jesus colocava Pedro no lugar. E Jesus colocava Pedro com as suas palavras sábias. Pedro começou, meus irmãos, ali no livro de João, capítulo 13, versículo, se você for ver, 35 a seguir, 33 para ficar melhor. Jesus dando as últimas instruções aos discípulos. Glória a Deus. Que estava perto para Jesus ser preso e ser crucificado, que seria as últimas horas. Pedro ele sempre foi açoitado nas suas palavras, e aonde, aleluia, ele se envergonhava, aonde ele queria ajudar, muitas das vezes acabava se envergonhando, porque tudo tem um tempo, tudo tem um processo. E Pedro não entendia, e Jesus falou: estou já na última hora, que eu estou convosco, filhos. Jesus estava dando a instrução para os discípulos, mas Pedro tomando a palavra: mas para onde que tu vai, Jesus? Para onde que tu vai, que nós queremos ir também? Jesus falou: não, para onde que eu vou, Pedro? Você não pode ir ainda, porque não é a hora. Mas Pedro falou: para onde que tu vais? Até por dia da minha vida. Jesus sabia que ele estava falando de boca para fora. Jesus sabia que ele não estava falando de coração. Jesus sabe como você vem para a igreja para adorar ele de coração, quebrantado, de coração sincero. Jesus sabe. Jesus sabe quando você vem para a casa dele murmurando. Jesus sabe quando você vem para a casa dele só para marcar presença. Mas Jesus sabe também quando você vem com o coração quebrantado, sofrendo, pedindo a Deus misericórdia, força para estar aqui para glorificar o nome dele. Ele sabe quando você abre o seu coração na presença dele. Pedro estava falando, mas ele não estava falando com o coração, porque Jesus conheceu as palavras de Pedro. Pedro poderia muito bem, meus irmãos, escapar do que Jesus tinha para falar para ele. Ó, Pedro, você daria a tua vida para mim? Jesus estava dizendo: você está como se Jesus dissesse: você está mentindo. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro não entendeu aquilo, quem sabe, da primeira vez. Jesus estava dizendo: você está mentindo. Você está mentindo, você está falando que dá a vida por mim, mas não dá. Você me nega, você vai me negar. No momento difícil você me nega. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, mas aparece uma proposta melhor lá fora no mundo, você entrega a Jesus a toinha. Você nega o nome de Jesus a toinha, você se entrega. E Jesus está dizendo: você não está falando da boca do coração para fora, você está falando da boca para fora. E Deus está dizendo para ele trabalhar na nossa vida, mas ele fala do coração sincero, com o coração reto. Pedro não estava falando porque Pedro ele não sabia nem mesmo o que ele dizia. Pedro era discípulo de Jesus, mas ele era um pouco meio para frente. Aleluia, Jesus. E Jesus estava lapidando Pedro, porque tinha uma hora que ia chegar, que Deus ia tratar com ele. Aleluia. E ali a Bíblia da palavra Deus nos afirma que Pedro, aleluia, Jesus, ele, quando disse a Deus: você vai me negar, Pedro. Porque Jesus assumiu que um dos discípulos iria negar Jesus. Os discípulos já perguntou: quem será, Jesus? Quem será? Jesus disse: ó, quem entregar esse pedaço de pão, aí entrega. Mas Pedro achou que ele estava livre. Pedro já quis tomar a palavra à frente. Isso se cumpre, meus irmãos. Aí você vai ver um pouco mais à frente que quando Jesus é entregue com Judas sendo traído, aleluia, Jesus, Judas entrega Jesus e o soldado vem para, aleluia, Jesus, para prender Jesus. E Pedro sempre novamente, sempre dando passo à frente, sempre fazendo antecipadamente do tempo para tentar livrar Jesus e só piorar a situação. Pedro arranca a espada e lança na orelha do soldado.
e corta a orelha. Jesus fala: ó, que é isso, Pedro? Com a mesma espada que feriu também será ferido. Não viste que o Filho de Deus tem que beber o cálice que o Pai reservou? Pedro, meus irmãos, estava sempre à frente. Errar é humano, mas nós temos que reconhecer as nossas falhas. Glória a Deus. Nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos. Agora nós deixar orgulho, deixar soberba trabalhar nosso coração, e isso só vai levar nós para baixo. Porque quando você está errando é porque Deus está te aperfeiçoando. Quando você está errando porque Deus está te aperfeiçoando, mas você não pode permanecer no erro. Mas você tem que erguer a sua cabeça e sempre tentar fazer que nem Pedro, não desistir. Mesmo errando, Pedro perseverava, não desistia de Jesus. Nós vamos encontrar, meus irmãos, tantos obstáculos nesta caminhada, Glória a Deus. mas não pode deixar Jesus, não pode desistir da palavra de Deus. E ali se cumpre quando Jesus, meus irmãos, ele é preso. E ali ele vai à prisão, ali se entrega ao sumo sacerdote. E ali um dos sacerdotes pergunta para Jesus: ó, você estava com ele? Não, não estava. Você estava com ele? Não estava. Não se esqueçam na casa de Deus, mas nega que Jesus conserta as situações. Meus irmãos, para a grande obra de Deus ser completa em nossa vida, nós temos que entender: nós não devemos negar o Jesus por nada. Nós temos que permanecer no foco. Mas permanecer no foco, que é Jesus. Errar, você vai errar. Vai ter pessoas que vão apontar seus defeitos, mas não olha para o defeito dele. E muitas das vezes está pior do que o seu. Porque assim, hoje em dia o ser humano, ele vive apontando defeitos do seu irmão, mas não olha pelo defeito dela. E Jesus está dizendo: assim como ele fez com o Pedro, ele quer fazer na tua vida. Mas para isso nós temos que olhar para nós. Para a boa obra começar, nós temos que olhar para nós. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, após negar Jesus 3 vezes, Pedro chora amargamente, meus irmãos, mas ele chora com arrependimento. Ele não chora da boca para fora, não, mas ele chora com arrependimento. Judas não. Judas ele pode ter se arrependido, mas ele foi e se suicidou. Mas Pedro, ele confessa o seu arrependimento diante do seu choro, com o coração quebrantado. É verdade. Glória a Deus. Olha a importância. Quem sabe você está passando pelo processo de lapidação e você não entende, você pensa com você: será que eu estou errando tanto assim, que tudo está acontecendo ao contrário? E você pensa consigo: aonde será que eu devo melhorar? Meus irmãos, você está dando o seu melhor para Deus. Não significa essas falhas que você tem, essas falhas que nós temos, que vai fazer nós perder a promessa de Deus. Pedro errava, Pedro falhava, mas ele tinha a promessa de Deus na vida dele, mas ele não se entregou. Ele não se entregou. E você não pode também se entregar aos pontos. Você não pode se entregar aos pontos. Você tem que fazer como Pedro, está errando, negou o nome de Jesus, aleluia, mas Pedro estava dizendo que não queria Jesus, porque foi um momento de fraqueza, foi um momento de medo. Mas ele não se entregou, ele se arrependeu, ele chorou de coração. Aleluia, Deus. Não adianta dizer nós somos fortes, nós não erramos porque nós somos obreiros, pregar uma palavra. Não, nós somos falhos. Mas nós temos que ser como Pedro, meus irmãos. Nós temos que pegar exemplo de Pedro. Mesmo em minhas fraquezas, ele não se rendeu. Glória. Mesmo em minhas fraquezas, ele não, aleluia, se entregou. Se você não se entregar, a boa obra que Deus começou na tua vida vai ser concluída. Quem sabe Pedro já desanimado em minhas fraquezas, sem força, pensativo: o que eu vou fazer da minha vida? Porque tudo que eu faço parece que está errado. Tudo que eu tento ajudar Jesus, tudo que eu tento ir para Jesus, parece que está errado. Mas eu imagino Pedro e meus irmãos pensando consigo:
Deus tinha uma promessa. Aí eu faço uma imaginação, meus irmãos. Quando Pedro estava ali, aleluia, com o coração quebrantado, porque ele fez aquilo, que era tarde. Eu imagino que um dos discípulos chega para Pedro: Pedro, você vai hoje na igreja? Você vai hoje? Hoje tem um culto abençoado, um culto de poder, vamos lá. Pedro vai, e Pedro nem imaginava que a promessa estava para se cumprir na vida dele. E Pedro vai, faz o esforço, faz o sacrifício. Olha a importância, meus irmãos, de estar na casa de Deus. Olha a importância de não perder o culto. Naqueles dias não é diferente de hoje. Deus ainda continua fazendo no dia de hoje. Mas é para quem crê, é para quem acredita, é para quem é discípulo de Jesus. Quando Pedro vai, quem sabe Pedro estava com o coração amargurado. Quem sabe você está aqui hoje com o coração apertado, está com o coração sangrando, porque Pedro tinha negado Jesus, mas ele tinha arrependido de coração. Quem sabe você errou, você falhou, você sabe que lá fora você negou a Jesus com as suas atitudes, com o seu modo de viver, mas você está aqui com o coração sincero. Glória a Deus. E quando Pedro entra naquele lugar, a palavra de Deus nos diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento, aleluia, como um vento impetuoso, invadiu toda aquela casa, e toda a igreja foram cheia do Espírito Santo. E Pedro, que estava lá no meio, Pedro estava ali no meio daquele Pentecoste. Pedro estava no meio daquele Pentecoste, porque era promessa que Deus derramaria o Espírito sobre aquele povo. Glória a Deus, aleluia. No dia que você mais menos espera, pode ser o dia que Deus vai te renovar, pode ser o dia que Deus vai te tomar pelas mãos, pode ser o dia que Deus mais vai te aperfeiçoar dentro da casa dele. É no dia que você menos espera. Olha a importância de estar no culto, olha a importância de estar na presença do Senhor e nunca desvanecer. E quem estava ali no meio, meus irmãos, do Pentecoste, naquele avivamento? Pedro estava ali. E Pedro foi impactado de uma forma, e já não era mais ele, mas era o Espírito Santo que já tinha tomado a vida dele naquele lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, quem sabe ele não estava ali entendendo, mas ele sabia que ele foi tocado e ele já não era mais o mesmo. O mesmo Pedro, aleluia, que muitas das vezes não sabia o que falava, tomava as palavras de Jesus, querendo muitas das vezes ser o que não era. Mas Pedro, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E Deus está fazendo você entender o que Deus tem para ti hoje. Glória a Deus. Deus está fazendo você entender o propósito que Ele tem para a tua vida. E ali, meus irmãos, o povo começa, aqueles que não entendiam, começa, aleluia, a se murmurar, falando, pensando que estava embriagado. Que tipo de vinho que esse povo bebeu? Estão todos embriagados, porque ouviram línguas repartidas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, não estão embriagados. A presença de Deus desceu aqui neste lugar. Pedro começa a explicar para aquele povo. Pedro já não estava falando de si mais, mas era instruído pelo Espírito Santo naquele lugar. Pedro já era instruído pela presença de Deus naquele lugar. E Pedro começa a falar do que Deus tinha feito. E aquele povo começou a entender, porque ele não era mais Pedro, porque se fosse Pedro, ele já estava falando coisa com coisa, mas Pedro era tomado pelo Espírito Santo naquele lugar. Pedro já estava falando, inspirado pela presença de Deus. Pedro não já estava falando mais da boca para fora, como falava com Jesus. Aleluia, às vezes você entendeu o que falava, quando tomava a espada, cortava o olho do soldado. Não, mas Pedro já estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E ali Pedro começa a falar, e o povo começa a
admirado nas palavras de Pedro. E o povo começa a admirar, aleluia, como que eles ensinam, vindo do céu poderoso, impactante a vida de muitos. E ali já foi aonde Deus fez uma grande transformação. 3.000 almas Pedro ganhou para Jesus através daquele revestimento do poder dos céus. E hoje muitos só deixam para vir para a igreja, meus irmãos, quando muitas das vezes é anunciado um pregador de fora, quando muitas das vezes é uma campanha, quando muitas das vezes é algo a próprio seu interesse, mas esquece que Jesus continua o mesmo na igreja, esquece que Jesus continua sendo o mesmo que opera. Às vezes Deus fala com você através da vida de uma irmã que está aprendendo a falar, uma criança que está aprendendo a cantar. Deus fala, meus irmãos. Glória a Deus, é verdade. E se Pedro faltasse aquele dia de culto? E se Pedro faltasse aquele dia de avivamento? Ele tinha perdido de Deus. E ele tinha perdido de Deus o que Deus tinha para ele. Que dia nenhum podia pagar no dia daquele. Aleluia, Jesus. E ali Pedro ganha 3.000 almas para Jesus. Pedro já não era mais o mesmo. Nessa noite, em nome de Jesus, você não vai ser mais o mesmo. Mas você vai sair daqui impactado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você não vai, sua mente não vai ser a mesma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a sua mente não vai ser mais a mesma. Porque Pedro não foi mais o mesmo naquele lugar. A luta está constante, a provação está demais, mas Deus está no controle. Deus está te guiando, Deus está te provando, mas no momento certo a vitória é garantida. Glória a Deus. Não pode desistir, não pode parar, porque quem está na peleja é Jesus. O mesmo Deus de Pedro está aqui, o mesmo Deus de Moisés está aqui, o mesmo Deus de Samuel está aqui. Glória a Deus. Pedro já é, meus irmãos, ali naquele lugar, já impactado pela presença, e 3.000 almas se rendem à presença do Senhor. 3.000 almas se renderam nos caminhos do Senhor. E Pedro já sai dali cheio da presença. Pedro já sai dali cheio do Espírito Santo. Pedro já chega, aleluia. A Bíblia nos diz, após alguns dias depois, Pedro já chega, aleluia, um pouco mais à frente. Não chegou aos 7 dias, a Bíblia vai dizer que Pedro indo, aleluia, para o templo, a porta formosa, por nome Pedro, louvado seja Deus, e João ali, glória a Deus. Quando entra, glória a Jesus, na entrada daquele templo, estava ali naquele lugar um coxo. Um coxo, a qual há muito tempo era paralítico desde a sua infância. E aquele homem se levanta a mão pedindo algo, esperando algo a receber. Mas Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Quando aquele homem levanta a mão só pedindo, Pedro diz: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Quem sabe você está olhando para mim, eu não tenho nada para te oferecer, mas o Deus de Pedro, Ele está aqui, Ele está dizendo: acredita, toma posse da tua vitória, levanta a cabeça, recebe em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O mesmo Deus de Pedro está aqui. Ele já estava tão impactado pela presença, meus irmãos, que Deus derramou sobre ele uma autoridade. Já não falava coisas ao vento, não falava mais de qualquer maneira, ele já falava impactado pelo Espírito Santo. E isso começou a incomodar, porque assim, muitos estão na presença do Senhor, pregando a palavra, mas quando Deus começa a levantar, um começa a ficar de cara feia, começa a se levantar contra, começa a falar mal. Mas o que Deus tem para fazer na tua vida, vai fazer. Querendo ou não, Deus vai fazer, Deus vai operar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E no passado não foi diferente, meus irmãos. Não foi diferente. Quando você está pregando a palavra, quando Deus te levanta, quando Deus te capacita, se tiver tudo bem, se não tiver nenhum de cara feia,
Porque tem coisa errada. Tem coisa errada. Se não tiver ninguém de karatê, tem coisa errada. Porque no passado não foi diferente. No passado também foi assim. Muitos eram perseguidos, eram mortos. Mas aquele que entende a palavra, aquele que é discípulo, guarda no seu coração. Aqueles que é discípulo e entende a palavra e guarda no seu coração. E sai glorificando na casa do Senhor. Sai glorificando, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, papai, porque o Senhor falou comigo. E aí começa a incomodar. A palavra de Deus começa a incomodar. Por quê? Herodes já começou, aleluia, ver aquilo e falou: mas que negócio é esse? 3.000 almas? 3.000 almas, eu nunca vi isso. Começa a perseguir, aleluia, Jesus. Pode perseguir o servo do Senhor, pode perseguir a igreja do Senhor, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porque quem está no barco é Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti não vai ficar de pé. Creio. Não liga se falam mal de você porque você não sabe cantar. Não liga se falam mal de você porque você não sabe pregar. Mas quem te chamou não foi o homem, não foi a mulher, foi Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Hoje em dia tem muito esse para fora. Quem prega mais, quem prega menos, tem que se converter de novo, porque é verdadeiro homem de Deus, verdadeira mulher de Deus, eles contemplam com a palavra que Deus transmite no altar. Glória. E o que nós sabemos, quem sabe é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo da verdade. Aleluia, Jesus. Santo e glorificado. Muitos estão estudando para querer saber mais. Querer saber mais cheio do Espírito Santo é uma coisa, agora querer saber mais sabedoria humana, o apóstolo Paulo disse, eu não vos prego com sabedoria humana, mas pela palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Tem que ser uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nem que nem um pequeno versículo, mas tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Pedro já começou a mudar, porque Pedro não sabia nem falar direito, só fazia Jesus dar sermão em Pedro. Aí de repente Pedro já aparece ganhando 3.000 almas, paralítico andando. Glória a Deus. Aleluia. Paralítico andando, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não importa, meus irmãos, da forma que você está, permaneça da forma que você está. Permaneça da forma que você está, que Deus vai te exaltar. Deixa que fale, deixa que levante, mas permaneça da forma que você está. Só permaneça fazendo a vontade do Senhor e renunciando a si mesmo, que o mais Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Herodes desperta uma atenção para isso. Nós temos que ver o que está acontecendo. Vamos tentar parar. Vamos tentar parar e dar um jeito de catar Pedro, de lançar na prisão. Mas Deus estava com Pedro. Pedro não queria agradar rei, Pedro não queria agradar ninguém, Pedro queria agradar Jesus. Glória a Deus. Faça somente a vontade de Jesus, que o resto Ele cuida de tudo da tua vida. Faça somente a vontade dele, que Ele está cuidando de você. Ninguém toca em você se não for a permissão de Deus. Não se preocupa com o levante. De repente, meus irmãos, Pedro, aleluia, Jesus é lançado, Herodes lança a mão a Pedro e lança na prisão. É verdade. E Pedro sabia que se ele ficasse na prisão, ele era finado. É verdade. Porque Pedro já ia ser oferecido a Páscoa diante do povo, naquela mesma noite. Mas Pedro já tinha uma confiança, porque Pedro provou do Espírito de Deus. Pedro provou do poder sobrenatural de Deus. Pedro já sabia de convicção. Quem estava com ele era o homem, era Deus. Pedro não estava confiando mais em soldado. Pedro não estava mais confiando nas suas forças. Portanto que Pedro chega e dorme na prisão. Pedro começa a dormir. Sabe como você está naquela
Quem nunca passou por isso, né? Uma situação para você resolver, uma audiência que parece que você vai perder. Aí Pedro estava mais ou menos assim, mas um pouco pior, viu, meus irmãos? Um pouco pior que isso. Pedro estava correndo risco de vida. Um pouco pior, que no outro dia era já um Pedro finado. Mas Pedro fez o quê? Descansou. Pedro dormiu. Aleluia! Você está descansando no que Deus tem falado para a tua vida? Você está descansando no meio da tribulação, do vendaval? Você está confiando em Deus? Dormiu, descansou, né, meus irmãos? Significa descansar. E Pedro ali descansou porque ele confiou no Deus que ele servia. Aleluia. Glória a Deus. Pedro sabia, aqui eu vou partir para o Pai. Será que Pedro não sabia da fama de Herodes, que mandava prender e depois matava? Não era nem para Pedro dormir, meus irmãos. Se for ver pela lógica, Pedro não era nem para estar dormindo. Mas Pedro tinha provado da essência de Deus. Glória a Deus. Sabe quando o medo te ataca, você tem que repreender, porque muitas das vezes é seta maligna. Para você perder o foco do que Deus tem para você. Aí começa a vir o desespero, vem a frieza, vem o desânimo, vem a falta de vontade de estar na casa de Deus. E o inimigo fala: agora eu ganhei. Agora eu ganhei, mas em nome de Jesus ele vai retirar da tua vida. Em nome de Jesus ele já perdeu. Você vai sair daqui pensando diferente. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui com outro pensamento. Pedro descansa, Pedro dorme, sabendo, ó, eu sei que eu vou morrer, mas eu estou com o Pai. Eu estou cheio da presença, não importa. Eu confio em Deus. Pedro confiou porque estava descansando. Dormiu no meio de dois soldados, meus irmãos. Uma amarrada aqui, uma algema aqui, aquelas correntes, cadeado, outra mão aqui. Mas Pedro estava descansando, dormindo no meio de dois soldados. Olha a confiança em Deus. Olha onde chega a confiança em Deus em meio a momento precário. Mas Pedro acreditou. Pedro falou: eu vou dormir. Esses homens não é mais poderoso que o meu Deus. Esses homens não é mais poderoso que o Deus que eu sigo. Pedro descansa. Mas de repente, o mesmo Pedro de Paulo e Silas entra na prisão. O mesmo Deus envia um anjo naquela prisão para mostrar que Deus estava no controle da situação. Diga glória a Deus. Parece que a igreja não está entendendo. É o povo que acredita no Deus de Pedro aqui. Diga glória a Deus. É o povo que acredita no Deus de Paulo. Aleluia. Aí a prisão é toda iluminada naquele lugar. No mesmo tempo, no mesmo momento, aquele soldado já se desmaia naquele lugar, já perde o sentido. E o mistério é tão grande que quando aquele soldado desmaia, a prisão automaticamente começa a destravar. Deus vai desatar a prisão aqui nessa noite em nome de Jesus. Quem sabe você está com sua vida amarrada, nada vai para frente, sua vida financeira toda aprisionada, toda travada. Satanás tem aprisionado você como ali, aquela prisão ali, mas Deus nessa noite ele vai destravar em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Deus vai destravar. Meus irmãos, sabia que muitas das vezes vida amarrada, vida nem tudo é prova, viu? Satanás prendendo você para você não alcançar o melhor de Deus. Nem tudo é prova, não permanece para sempre. Prova não permanece para sempre. Tem uma época certa de terminar. Só Deus sabe. Mas vai terminar. Se tiver eterno, tem coisa errada. Você está na presença de Deus e prova o que está acontecendo. Glória a Deus. Aí de repente aquelas correntes se abrem. E Pedro pensando: eu estou sonhando. O anjo vem, toca em Pedro. Levanta. E as portas começam a se abrir. Pedro começa a passar. Pedro, eu estou tendo uma visão, um sonho. Sabe aquele sonho que parece real? Que você sonha que é algo que você está fazendo? Mas não vem daquele jeito. Pedro não entendia nada. Mas a porta se abre. Pedro começa a passar. De repente Pedro passando para fora. O anjo acompanha pelo tempo. E os soldados todos desmaiados. Eu acredito
soldado. Não sei a quantia, não declara bem a Bíblia, mas eu ia que estava um monte de soldado ali já. Ali apagado naquele lugar. Mas quando Pedro passa, um pouco mais na frente, o anjo diz: vai, segue o teu caminho. Pedro desperta e entende que Deus entrou na prisão, quebrou as correntes, quebrou os cadeados e tirou Pedro para fora daquele lugar. E Pedro glorifica o nome do Senhor, porque Deus é fiel na nossa vida. Deus vai quebrar a cadeia nesta noite. Deus está quebrando no nome de Jesus. Aleluia. Há momento parece que a prisão, meus irmãos, é dolorida. Há momento parece que a vida trabalha. Mas o mesmo Deus de Pedro que entrou ali com um anjo, pouco de quebrar aquela prisão. E muitos não entenderam. No outro dia procurando como que Pedro escapou, não sei. Estava aqui entre nós, estava tudo fechado, estava tudo trancado. Mas como Pedro escapou? Mas aí não entende. Olha o que é uma igreja unida, meus irmãos. Aleluia. Olha o que é uma igreja unida. Estamos vivendo tempo difícil, viu? Glória. E o povo não está se despertando. É verdade. Nós estamos vivendo tempo difícil. A igreja estava unida em oração por Pedro. Oh, glória. Em oração por Pedro. Glória. Não era divisão. Não escolhia dia para vir para culto. Glória a Deus. Reunidos. Quem sabe Aleluia. estava na madrugada. Quem sabe estava ali. Porque quando Pedro, o anjo deixa Pedro, Pedro vai lá onde os irmãos estavam reunidos. Aleluia. Os irmãos estavam reunidos. Glória, glória. Olha a importância de orar uns pelos outros. Aleluia. Não se preocupar somente com nós. Muitas das vezes você deixa de receber bênção, o seu não deixa de receber bênção, porque só preocupa consigo. Pai, abençoa isso. Pai, abençoa aquilo. Pai, abre essa porta para mim, mas esquece de orar uns É pelos só para outros. postar mesmo, posso para Porque tem muitos precisando da sua oração. É só para Tem muitos precisando da intercessão você olhar dos meus aqui, irmãos. é bom ficar lembrando assim. E às vezes quando você deixa de pedir para você e começa a orar pelo seu irmão, Deus te abençoa por ele. É verdade. Você está presente. Aleluia. Com Jó aconteceu isso. Com Jó foi abençoado quando ele começou a orar pelos seus irmãos, pelos seus inimigos, pelos seus irmãos de fé. Foi a noite que Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, para você ser abençoado, ora pelo povo, ora pela igreja, ora uns pelos outros, ora pelo pastor, ora pelos obreiros, ora pelas crianças. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Glória a Deus. Pedro foi liberto daquela prisão e muitos contemplou a glória do Senhor que ninguém entendeu. E nesta noite Deus faz você entender através dessa palavra. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, fazer oração para estar passando para o pastor desta noite, que estará, glória a Deus, dando tempo do culto.